Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, e eu passo por aqui rapidinho para mim poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você, que porventura ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não custa nada, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo aqui, a plataforma YouTube possa te notificar, tá bom? Desse vídeo, para que você possa estar retornando aqui para poder acompanhar também, se assim você querer, tá? E não esqueça também de deixar o seu joinha, o seu like no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês abundantemente. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Provérbios, capítulo de número 16, verso 1 apenas. Provérbios de Salomão, capítulo de número 16, verso 1, vai dizer assim, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu não sei quais são os planos que você está fazendo. E não é errado você fazer planos, né? Muitas vezes temos sonhos e não é errado a gente sonhar, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sempre digo que Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus, ele realizou no passado sonhos, ele tem realizado no presente e vai continuar realizando até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus, ele realiza sonhos. Deus também realiza desejos do coração. A Bíblia fala em Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada-te por estar na presença de Deus, por estar diante de Deus. Agrada de ter Deus na sua vida, né, como primeiro plano. E uma vez sendo assim, uma vez você estando envolvido com Deus, envolvida com Deus, procurando fazer a vontade de Deus, ele vai conceder o desejo do teu coração. Por que ele vai conceder? Porque assim, ó, quando nós estamos interligados com Deus, andando na mesma conectividade, quando estamos conectados com o céu, com Deus, todos os dias, procurando fazer a vontade de Deus, eu já disse aqui num vídeo anterior, nossos pedidos não vão ser egoístas. Nós vamos saber pedir diante da presença de Deus. A palavra de Deus em João capítulo de número 15, verso 7 diz, Jesus falou, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha só, Jesus falou, se vós permaneceres em mim, falando para os discípulos e para aquelas multidões, e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, o próprio Jesus naquele mesmo contexto, ele diz que nós sem ele nada poderíamos fazer. Então quando estamos ligados a Cristo, a palavra de Cristo está em nós, podemos pedir que Deus nos atenderá. Uma vez estando assim, é uma conectividade muito forte. Então nossos pedidos vão ser pedidos coerentes, vão ser pedidos que o nome de Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. E por isso Deus realiza. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vai saber pedir. Ele sabe o que pede diante da presença de Deus. Ele está vivendo uma vida em plena comunhão com Deus, então ele vai saber o que pede. Outro sim, o que eu gostaria de dizer? Que quem sabe você tem um sonho da casa própria. Quem sabe o sonho que você tem é um carro. Quem sabe um sonho que você tem é um desejo do teu coração ter uma moto. Não é errado você pedir isso para Deus? Não, não é errado. Deus, ele pode te dar? Claro que pode te dar. Deus já me prometeu, tá? Claro que ele pode te dar.
Ele pode te dar porque ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Todo ouro e toda a prata é dele. Tudo isso que existe na terra é de Deus. O homem só administra aquilo que é de Deus. Então, quando você pede uma casa para Deus, não é algo que está fugindo de uma realidade ou é algo ali fora do comum, não. Uma casa hoje em dia, para nós, é uma necessidade. Se torna uma necessidade. Um carro hoje, a gente bem sabe que a pé somos limitados, né? Se estamos com carro, podemos ir a mais lugares, né? Favorece muito a nossa vida. Então o carro hoje, nos dias de hoje, passa a ser o quê? Uma necessidade, né? Então você pode pedir, né? Não está errado. Uma moto, você pode pedir. Quem sabe você chegou a esse vídeo e você não tem habilitação. Pede primeiro a sua habilitação, para Deus te dar meios, recursos para você poder tirar a sua habilitação. Quem sabe você não tem. Porém, Deus ele te dá recursos. Pede, ora, creia, acredite, Deus faz, tá? E eu tenho visto ele fazer, tá bom? Ele faz. Ele continua sendo um Deus que realiza sonhos, tá bom? Exercite a sua fé. Eu já vi gente pensando, gente falando, carro, isso aqui, né? Como se Deus não quisesse fazer, como se Deus não fizesse. Se Deus não fizer, ninguém mais faz, tá? Se Deus não fizer, não é o homem que vai fazer. Então peça e creia, tá? Peça e creia, que eu já vi muitas pessoas que pediram um carro para Deus e Deus deu, tá? No tempo oportuno Deus deu moto, Deus deu casa, Deus deu terreno, tá bom? E as pessoas estão vivendo hoje bem diante da presença de Deus. Outras Deus deu recursos para comprar, tá? E Deus dá sim, ele continua realizando sonhos, mas temos que estar com a vida totalmente entregue nas suas mãos. E aqui, Provérbio 16 vai dizer, o coração do homem pode fazer planos, porém a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem sabe você está fazendo planos, como eu disse aqui, não é errado. Mas tem que ver se esses planos estão no centro da vontade de Deus. Podemos fazer planos, mas temos que ver se é isso que Deus quer para nós, tá? Quem sabe você tem uns planos e Deus tem outro para você. Um exemplo meu, tá? Meu. Eu me lembro que certa feita, por uns 3 dias eu estava, há anos atrás, cerca de uns 3 dias, eu estava martelando na minha cabeça, sem a minha esposa saber, em relação à faculdade presencial que eu queria fazer de teologia. E fiquei por uns 3 dias com a cabeça quente. Por quê? Porque eu não tinha ainda terminado o meu ensino médio. Hoje eu já terminei, já concluí meus estudos. Mas eu me lembro que naquela feita eu não havia concluído. E eu já tinha feito alguns cursos de teologia, como o básico mesmo do IBADEP, das Assembleias de Deus. Tem aqui os livros aqui atrás, já fiz ele 2 vezes. E uma das vezes eu fiz como monitor, né? Do curso, 2 anos, dentro das nossas Assembleias de Deus. Mas eu me lembro que eu queria muito fazer a faculdade presencial. E aí eu fiquei, não falei nada com a minha esposa e aquilo ali estava formigando a minha cabeça. Aí teve um culto da tarde da bênção, numa quarta-feira, numa outra congregação que não era nossa, lá na cidade de Cascavel, e minha esposa foi convidada para ir. E ela foi. Quando chegou lá, tinha um homem que o testemunho dele era o ex-defunto. Deus ressuscitou ele, testemunho muito forte. E ele estava pregando. Quando terminou de pregar, ele veio orar pelas irmãs. Eu não estava. Ele chegou na minha esposa e falou assim: vai na tua casa, olha só, vai na tua casa e fala pro teu marido para ele não se preocupar com teologia. Porque quem fala na boca dele é o Senhor. E quem vai falar na boca dele quando ele abrir a boca é Deus. Então fala para ele não se preocupar com teologia, que aonde Deus o levá-lo, é Deus que vai falar através da vida dele, é Deus que vai falar através da boca dele. Minha esposa nem sabia de nada. Chegou em casa e relatou para mim, e eu falei o porquê ele havia falado aquilo. Deus estava falando, no meu caso, não precisava eu fazer
teologia presencial, faculdade presencial. Não tinha havido Covid-19 ainda, isso aí, se eu não me engano, foi em 2018. Deus falou para mim, não precisava, porque onde ele me levasse, ele ia fazer conforme o querer dele, ia me usar conforme o querer dele. Isso me isenta de estudar a Bíblia? Não, olha só, eu tenho bastante materiais aqui, Bíblias de estudo, atrás daqueles livros ali que parece que é pouco, não é pouco, é muito. Tem ainda mais livros ali por trás, tanto embaixo, no primeiro, segundo compartimento e terceiro, tem muitos livros ali, tem muitos estudos ali da palavra de Deus, para mim poder estudar, tá? Tem até um curso de bacharel em teologia que eu faço à distância. Tem aqui, né? Fazendo à distância, quer dizer, temos que estudar, mas naquela feita presencial, Deus falou para mim, não precisa. E aí eu abri mão. Por quê? Porque Deus falou, acalmei meu coração, entendi que Deus estava falando. Fica na bênção, fica do jeito que você tá, continua estudando, lendo. Tem um monte de literatura aqui, um monte de livros, dicionário, enciclopédia bíblia, atas bíblicos, um monte de livros aqui, ou seja, bíblias de estudo inúmeras aqui. Então era para mim deixar de estudar a palavra de Deus? Não. Teologia é o quê? O estudo da palavra de Deus, tá? Tudo que você está lendo um livro é uma teologia. Você está estudando uma lição da escola dominical, é uma teologia. Ou para quem é adventista, uma escola sabatina, é uma teologia. Você está pegando livros ali, o manual bíblico é uma teologia. Você está estudando sobre Deus, você está estudando sobre a palavra de Deus. Amém? Então no meu caso aconteceu isso. Deus me orientou. Então quem sabe você tem algum plano, você quer fazer algo, mas o que vai permanecer na sua vida é a vontade de Deus. É aquilo que Deus tem para você. De repente você pode estar tendo um plano e os planos de Deus para você está vindo numa outra linha. E o que eu te aconselho? Eu aconselho você ficar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque o próprio Salmo de número 25, verso 12, vai dizer: a homem que teme o Senhor, quando fala homem, fala mulher, ele o instruirá no caminho que deve escolher, né? Ou seja, o que é temer? Temer a Deus é quando Deus te chama e você o teme. Em que sentido? Ter medo? Não. Você o reverencia, você o adora, você o obedece, né? Você o respeita, você o honra, tá? Então isso é temer a Deus, engloba todas essas coisas aí. Então ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Palavras de Deus, Jeremias 29, 11, eu sempre cito. Deus ele falou através do profeta Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha só, Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Isaías capítulo 55, verso de número 8, o que diz lá em Isaías? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque como o céu é mais alto do que a terra, assim é mais alto os meus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso, né? Os planos de Deus, não tem aquele louvor que diz: os planos de Deus são maiores que os meus. Não são só maiores, como são melhores. O melhor é a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Porque seja na tua empresa, seja nos teus negócios, seja no teu ministério, seja o que for o qual Jesus te levantou para você fazer, você vai se sentir realizado e você vai se sentir realizada. Por quê? Porque você está fazendo justamente aquilo que Deus quer que você faça, né? Tem tantas pessoas se realizando em tantas coisas que elas almejavam, mas não se sentem realizados após um diploma, após um certificado, após conquistar aquilo que elas tanto almejavam. Por quê? Porque não está no centro da vontade de Deus. Existe um caso, eu vou finalizar, de um homem, eu esqueci o nome dele, mas é um empresário muito forte, brasileiro, mora lá nos Estados Unidos, é trilhardário, o homem é podre de rico. E há tempos atrás, cerca de uns 3 anos atrás, eu vi por um acaso ele dando uma entrevista para aquele Danilo Gentili lá.
né? Não acompanho, né? Nem televisão em casa eu tenho nada contra, né? Geralmente, hoje com as redes sociais a gente acessa tudo, né? A gente entra, tem tudo acessível ali pelo celular, pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, né? Que em casa mesmo eu nem uso televisão. E falar mesmo assim de que eu fico acompanhando noticiários, jornais e tal, não, nisso aí eu tô um pouco desativado, desatualizado, tá? Mas o que acontece? Eu me lembro que naquela fita eu vi uma entrevista, e na entrevista o Danilo foi perguntar para ele lá em relação à riqueza, como se ele se sentia realizado. E ele pegou e falou assim, olha, eu sou podre de rico. Ele não falou assim, né? Mas ele falou, olha, financeiramente eu conquistei tudo. Imagina, cara bilionário, podre de rico. Ele falou, tenho tudo. Fama, sucesso, poder. Tenho, dinheiro, não falta. Então aí ele tava entre uns empresários mais poderosos aí, né? Eu esqueci o nome dele. Novo. Acho que não tinha 50 anos. E ele falou assim, só que eu não me sinto realizado. O Danilo falou, não me sinto realizado. Ele falou, mas por que você não se sente? Porque, na verdade, ele falou, eu era da igreja há anos atrás. E eu tinha uns amigos que congregavam comigo. E eu tenho uma chamada missionária, ele falou. Eu tenho uma chamada missionária e meus irmãos da igreja, meus amigos, eles também têm. Só que passou um tempo, eu saí da igreja e saí da chamada. Não investi nela e os meus amigos investiram. Hoje eles são missionários e estão aí pelo mundo afora fazendo a obra de Deus. E eu me afastei e não fiquei naquilo que Deus tinha para mim, que é a chamada missionária. Os anos se passaram. Hoje eu conquistei tudo que geralmente o mundo quer, né? Que muitas pessoas almejam, ou a grande maioria esmagadora das pessoas almeja. Riqueza, bens. Ele falou, já alcancei tudo, mas não me sinto realizado. Há um vazio no meu coração. Porque eu sei que eu não estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E na verdade ele falou, como se ele falasse assim, o pior de tudo é que nesse nível que eu cheguei, é como se ele não conseguisse mais voltar e se colocar no centro da vontade de Deus, para que ele pudesse então fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Imagina que terrível. Ele ganhou o mundo, mas na verdade ele sabe que ele não está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E isso é muito triste. É isso muito triste. Então, o melhor de tudo é a gente entender que podemos fazer planos, mas aquilo que Deus tem para nós é o melhor de tudo. E se for preciso engavetar alguns planos nossos para fazer aquilo que Deus quer, faça isso. Porque só assim você vai se sentir realizado. Faça isso porque foi para esse propósito que Deus te levantou. Seja um ministério grande ou pequeno. Seja uma empresa grande ou pequena. Seja o que for que Deus colocou na tua mão ou que Ele tem em vista em colocar. Para você fazer, faça. Sendo o que Ele projetou para você, faça. Porque você vai se sentir realizado fazendo exatamente o que Deus te chamou para fazer. E naquele grande dia, quando Deus vir requerer da gente, você vai saber que você fez o que podia, Deus te chamou, você obedeceu, e o nome dele foi glorificado na sua vida. Amém? Então o coração do homem pode fazer planos, mas o que permanece é a vontade de Deus para a tua vida. Ande na vontade de Deus. Se você ainda não conhece a vontade de Deus, procura conhecê-la. Procure conhecer qual é o projeto e o objetivo com o qual Deus te chamou. E eu tenho por certo que o nome de Deus vai ser glorificado e você vai se sentir realizado, realizada, fazendo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Me deu uma alergia aqui, tá? Vocês me desculpam. Curva a cabeça de vocês, fecha os olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
É em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder, Senhor, por cada filho teu e filha tua que chegou até esse vídeo. Pai amado, a tua palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, então eu oro e peço que o Senhor abençoe cada uma dessas vidas que aqui está. Eu oro e peço que o Senhor venha esclarecer, meu Pai, qual é o propósito que o Senhor tem para cada uma dessas vidas que acompanhou esse vídeo e que agora estão ouvindo esta oração. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço que o Senhor abençoe de uma maneira especial cada uma dessas vidas. Eu peço que o Senhor venha continuar nos direcionando nossos passos, meu Pai, sentido tudo aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós. Pai amado, Pai querido e santo, abre o nosso entendimento para que possamos compreender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer diante da tua santa e poderosa presença. Pai amado, Pai querido e santo, não nos deixe ficar sem entendimento daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, mas esclarece em nosso coração, porque muitas vezes somos tardios, meu Pai, em entender a sua vontade, mas nos ajude, Senhor, para que nós possamos sermos realizados, nos sentirmos realizados, fazendo justamente aquilo que o Senhor projetou para que venhamos a fazer. Pai amado, é uma semana que está iniciando, o segundo dia da semana hoje, e eu oro e peço, pegue cada uma dessas vidas em tuas mãos, pegue cada uma dessas famílias aqui representadas, guarda debaixo da sua destra fiel, Pai. Livra de todos os ataques malignos, Senhor. Não permita com que o mal venha se prevalecer contra essas famílias aqui representadas, contra essas vidas, ó Pai. Pai amado, que seja uma semana de conquistas, de vitórias, de portas abertas na vida do teu povo, que venha ser uma semana de respostas, Pai. Eu declaro isso na vida dos teus filhos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu declaro a vitória, meu Pai, na vida do teu filho, seja qual for, Pai, a luta, a dificuldade que eles tenham enfrentado até neste exato momento, Pai. Eu declaro a falência do inferno, meu Pai, os planos dos infernos contra a vida do teu povo que aqui está, Pai. E eu declaro a vitória sobre a vida deles, meu Pai, em todas as áreas, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Pai santo, amado e querido, eu oro e peço, venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão. Entra com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Pai, abre uma porta de escape, abre uma porta de saída, dá vitória para o teu povo que clama, que ora, que busca a tua face, que tem ouvido a tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, Pai querido e santo, permaneça conosco, Senhor. Permaneça conosco no decorrer desse dia, nos direcionando, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal para a glória e para a honra do teu santo nome. Pai, tira toda a angústia do coração, toda a dor, todo o aperto, todo o embaraço, toda a tristeza. Joga todo o excesso de preocupações, toda a ansiedade por terra, meu Pai. Joga por terra todo o espírito de depressão, meu Pai. O espírito de suicídio, espírito de morte, Pai, que seja arrancado, que seja removido em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Tira toda a insônia, Senhor, e dá sono, dá paz, dá alegria nesses corações, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, abençoe cada uma dessas vidas que tem pedido oração, como a irmã Maria. Oro pela família dela em Porangatu, Goiás. Pai, abençoe os familiares dela, os filhos que estão lá. Guarde-os, livra-os, proteja-os de todo mal e faz a obra naquela família, o pedido que eu lhe faço, como eu também te faço, meu Pai, um pedido. Faça a obra na vida da irmã Maria, Pai, e que o teu nome venha a ser glorificado e que ela venha a ser um instrumento de honra nas tuas mãos, usada para a glória e para a honra do teu santo nome. Oro por cada pedido manifestado para mim, Senhor, nos bastidores, Pai, e que o Senhor possa abençoar. Eu te peço que o Senhor venha abençoar cada uma dessas vidas que tem pedido para nós orações, causas, meu Pai, que tem chegado até nós, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha dar livramento, que o Senhor venha dar vitória e entrar com a providência que eles tanto necessitam, Senhor. Permaneça conosco no decorrer desse dia, Pai. Assim eu oro nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo. E eu faço isso em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor e eterno Pai Celestial. Amém, amém e amém.
Aleluia, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se assim Deus permitir, amanhã estarei aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.